esse capítulo 11 desse Evangelho, ele começa com um pedido muito especial. Os discípulos chegam a Jesus pedindo que o Senhor lhes ensinasse a orar. O evangelista Mateus coloca o Pai Nosso com as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Lucas insere aqui. E até esse versículo 13 que nós estamos vendo aqui, ele fala especificamente da oração. Então ele começa com um pedido: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. E Jesus, ele então lhes entrega o esboço, que é o Pai Nosso. O Pai Nosso não é um mantra, onde nós temos que orar toda vez que estivermos de joelho. O Pai Nosso é um esboço para que nós possamos nos situar ao entrarmos em oração diante de Deus. Então começa exaltando o Pai que está no céu, santificando o seu nome, engrandecendo o Deus Todo-Poderoso. Ele vem pedindo que a vontade de Deus, como é feita no céu, de forma magistral pelos anjos, também se instaure aqui na terra, que Ele reine nas nações, que Ele faça a vontade dEle nas nossas vidas. Pede o pão cotidiano, porque grandes são as nossas necessidades, então nós podemos sim clamar ao Senhor em prol das nossas necessidades, e pede que o Senhor nos ensine a perdoar, porque Ele nos perdoa, e que nos dê, também nos livre do mal, da tentação do mal, que a todo momento bate na nossa porta. Então, um esboço. Você deve orar exaltando a Deus, você deve pedir o teu sustento, reconhecendo a tua necessidade, e que nós precisamos parecer com o Senhor. E também traz a questão da perseverança na oração, que é a parábola do amigo insistente, que bate na porta de madrugada, pedindo pão, a uma visita que tinha chego tarde da noite, e que ele levanta para dar assistência ao amigo, não por causa do amigo, mas pela insistência, nos ensinando que nós precisamos insistir e perseverar, até chegar aqui, em que ele conclui esse caminho da oração, podemos dizer assim. Eu gosto de ver versões, já virou um hábito, de procurar os textos em várias traduções, porque não existe tradução ruim. É melhor qualquer tradução do que nenhuma, né? Já que nós não conhecemos ainda o grego e o hebraico na profundidade, ou o mínimo. Então a tradução nos ajuda muito. E uma das traduções diz portanto, que é um conector de conclusão. Ele está concluindo aqui o tópico, o pensamento, o caminho. E eu gostaria que os irmãos pudessem focar nessa conclusão, pois essa conclusão nos ajuda, ela traz para a gente esperança, ela nos leva a um caminho de uma convicção positiva, se eu posso dizer assim, porque hoje falar do que é positivo é muito complicado, as pessoas levam isso para um lado que não tem nada a ver, mas essa conclusão mostra para a gente que o caminho que vale a pena. Irmãos, hoje eu percebo que nós estamos ao contrário. A grande sacada do mal não é nos livrar de ouvir a verdade, não é nos impedir de estar diante da verdade, muito menos de estar dentro de uma igreja. A grande artimanha do mal, e isso ele tem conseguido, é nos fazer olhar a coisa ao inverso, ou nos distrair, ou nos colocar numa visão que não tem nada a ver. E isso ele tem conseguido, tanto que é essa coisa avessa que tem sido ensinado, que
tem sido colocado em pauta e que as pessoas têm abraçado. Porque é uma conclusão, não tem o que mudar, é conclusão. Portanto, por isso, conclusão, é isso aqui, acabou. Ele traz um caminho, qual é o caminho? Olha, exalte a Deus, fala da grandeza de Deus, do reino de Deus, mas também peça o que é teu. Onde eu quero chegar do avesso? Porque eu olhava para mim. Ao olhar esse texto para trazer esse sermão, eu olhava para mim. De como eu me achego a Deus em oração. De como eu expresso o meu clamor ao Senhor. Fruto desse olhar avesso. Que eu peço ao Senhor e louvo a Ele, que Ele nos coloque no olhar certo. Que Ele seja um farol lá na praia, que o nosso olhar esteja nele, para que nós consigamos fazer o que Ele disse. Quando eu digo que está o avesso, quando eu vou em oração ao Senhor, na sua grande maioria das vezes em que eu oro, eu já rapidamente introduzo a minha demanda. Quando já não começo com a demanda, Senhor, meu Deus, tenha misericórdia de mim, estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. É claro que é válida a oração, entende? É o que eu acabei de dizer. O mal não quer nos tirar dos lugares certos, da situação certa. Ele quer nos fazer pensar errado. Então a gente chega em oração colocando as nossas coisas, colocando os nossos pedidos, nossas demandas. E é por isso que eu gostaria que os irmãos refletissem junto comigo aqui, para que nós possamos olhar para o lado certo. Portanto, por isso, eu te dei o esboço, como você deve orar. Começa lá o Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu, santificado é o teu nome, venha o teu reino, tua vontade. Olha, o começo da oração. Deus, tu é meu Pai, tu é grandioso, benigno, misericordioso. Deus. Depois ele começa lá, Senhor, me ajuda a perdoar como sou perdoado. Então, até aqui não tem demanda nenhuma. Ele começa exaltando a Deus e pedindo para ser como é o Senhor. Me ensina a perdoar assim como o Senhor me perdoa. Depois que ele vem pedir, me dá o pão cotidiano e me livra do mal. Começa Deus. Por isso, quem pedir, dar-se-vos-á. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai, achareis, batei e abrir-se-vos-á. Ele me deu o modelo, agora insiste nisso. E na insistência, o amigo vai te dar a provisão. Insiste na oração. A oração é o caminho. E o verbo, esse verbo no grego, ele diz o seguinte, é aquela coisa contínua. Pedir é continuar pedindo. Bater, buscar, continuar buscando. Bater, continuar batendo. Pedir e dar-se-vos-á. Tiago vai dizer o seguinte, você pede e não recebe porque você pede mal, para gastar com os teus próprios deleites. Ele nos ensinou o que pedir, nos ensinou como orar, ele nos ensinou como fazer, e nisto nós devemos perseverar. E eu olhando ele dizer para me pedir, aí pedir o quê? Pedir o que eu não tenho. Buscar o quê? Aquilo que eu não vejo. Podemos trazer um contexto assim, buscar o que eu não vejo. Buscar aquilo que está invisível a mim, buscar aquilo que está... Buscar o Senhor. E bater é você romper os obstáculos, bater até os obstáculos saírem, eles explodirem, sair da tua frente, é o caminho da insistência. Ele vai dizer, mas porque quem pede recebe. Aí a gente tem que pensar. Quem pede recebe. Quem busca encontra. E é quem bate a abrir-se. Aí a gente consegue entender como nós não insistimos na oração. Se quem busca, quem pede recebe, e eu ainda não recebi, é porque eu ainda não busquei, eu não pedi como deveria pedir. Se quem busca encontra, eu ainda não encontrei, é porque eu não busquei como deveria buscar.
E se eu bati a porta não se abriu, hein, e o obstáculo está lá, então porque eu bati não como deveria bater. Isso tem que mexer com a gente. Pois é assim que a gente leva a vida com Deus. É a vida do entreguei nas mãos de Deus. Hoje eu faço uma oração por uma realidade talvez que esteja me inquietando e entro na oração já jogando no colo do Senhor a demanda, irmãos. A nossa demanda não anula a grandeza de Deus. Primeiro é Deus, a grandeza dele. Que pressa é essa em colocar a demanda? A gente é assim. Que pressa é essa de procurar logo salvar o que está pegando? Não! Se achegue como Jesus ensinou. E persevere nisso. É orar para ter fé a ponto de orar até a montanha se mover. Nós não fazemos assim. Nós oramos hoje, amanhã já esqueceu, já não oramos mais por aquilo. Não há insistência. Eu quero que você entenda e nós percebamos o seguinte: a coisa que pediu foi achada, foi recebida. O que buscou se encontrou, o que bateu se abriu. E isso precisa estar em nós. Nós precisamos pedir. É Jesus que está dizendo: quem pede como deve pedir, recebe. Ele está dizendo o seguinte: essa é a esperança. Meu filho, eu ouço orações, eu ouço pedidos, eu contemplo o teu joelho no chão. O que talvez tenha faltado é isso, é o joelho no chão, é a perseverança na oração, é insistir. Eu entreguei na mão de Deus, está entregue. Irmãos, orar, pedir a Deus não é passar o bastão. O bastão ainda está na nossa mão. Até que a coisa se resolva. E eu pensava nisso. Nós não fazemos isso até a coisa se resolver. A gente vai até um certo trecho do caminho. Esse pedir, continuar. É aquilo, insistentemente, perseverando naquilo, até a coisa começar a dar algum resultado. E a gente não faz isso, a gente precisa fazer. Porque quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, abre-se e abre. Esse quem faz e resultado de conclusão é que alcança, é que tem que nos mover. Aí como as pessoas hoje estão um pouco pautadas em suas vidas, em suas necessidades, e são enganadas que também não conseguem. Vem pedir isso que Deus vai te dar, não dá, pede, aí tu vê a loucura. É pedir e não receber, porque pede mal. Aqui não, você vai pedir e você vai receber. Porque o pedido é certo. Ele já deu esboço lá atrás. O que você deve pedir. E ele vai concluir isso no final do versículo 13. O que você deve pedir. E ele vai contar agora, depois que diz que isso acontece, ele faz uma analogia, comparando-nos a nossa pequenez e dificuldade com o próprio Pai. Qual é o pai? Ou qual é a mãe? Claro, ele está falando aqui no sentido correto da coisa. Porque tem pais e tem mães que não são. Está dizendo quem é o pai ou uma mãe. O pai, quem é o pai? Quem é o pai? Mas você pode trazer quem é a mãe? O pai e uma mãe de verdade. Que o filho lhe pede um pão, lhe dá uma pedra. Lhe pede um pão, lhe dá uma cobra. Quem é que faz isso? Ninguém. Se o filho pede, você quer dar aquilo que é de melhor para o seu filho. Ele fala, não é assim que funciona? Você como um pai, se teu filho lhe pedir um pão, tu não vai dar pedra. Se ele te pedir um peixe, tu não vai dar uma cobra. Se ele te pedir um ovo, tu não vai dar um escorpião. Você não vai dar uma coisa ruim para teu filho, se você que é pai. Você não vai dar uma coisa ruim para ele. Quanto mais. Ora, se você é mau e consegue agir com bondade para com o teu filho, quanto mais o Pai está nos céus. Quanto mais Deus que é bom em essência, quanto mais Deus que é misericordioso, quanto mais Deus que tem todo o poder. Se você é seu filho,
Se você pertence a Ele, como é que Ele não vai te ouvir? Ele ouve a oração sim. Você clama, Ele atende sim. O problema está que não há perseverança. O problema está que o pedido é errado. Estão batendo na porta errada, estão buscando a coisa errada. E eu gosto dessa colocação de Lucas, que é diferente de Mateus. Quanto mais o Pai vos dará boas dádivas. Aqui Lucas fala o seguinte: quanto mais o Pai que está no céu, Ele não vos dará o Espírito Santo. Esse é o ponto. Esse é o ponto que eu gostaria de explanar aos irmãos do pedido. Meus amados irmãos, aqui Lucas entendeu com maestria a profundidade da coisa. Se de fato houver a compreensão em nós do que realmente temos que pedir, o que realmente temos que buscar e a porta que tem que abrir, a gente muda a vida. Porque a chave é o Espírito Santo. Se de fato o Espírito Santo estiver em nós teremos toda a condição de lidar com as circunstâncias, teremos toda a condição de tratar e de caminhar diante das situações e necessidades, teremos fortaleza para viver, teremos esperança e força. O que nós precisamos ter, mais do que tudo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E eu te pergunto, e a gente pede isso ao Senhor. Esse é o problema. A gente chega em oração descarregando em Deus, às vezes coisas que somos nós que temos que fazer, posições que somos nós que temos que tomar. Mas a gente não pede o mais importante. O que mais Deus quer nos dar? O Espírito Santo. Se você é mau, sabe dar coisas boas, você não vai dar pão, vai dar cobra, escorpião, você vai dar. E muito mais o Senhor, Ele quer nos dar. E se nós buscarmos isso, a gente muda a história. Saberemos como caminhar, nos portar e viver nesse mundo mau e caótico. Teremos fortaleza, teremos esperança, teremos sabedoria para lidar com as situações da vida. Nós teremos um caminho muito melhor. E eu gostaria de provocar os irmãos, por meio desse texto, nós possamos fazer, todos nós, assim, uma coisa que, claro, muito tranquila e de acordo com cada um. E nesse mês, durante um mês, hoje é dia 13, até o dia 13 do mês que vem, nós procurássemos um horário, talvez o melhor horário, não sei, um horário que não é tão conveniente, para mostrar até um esforçozinho, durante um mês, que nós clamássemos pedindo a Deus que nos dê o Espírito Santo. E depois nós pudéssemos trocar uma ideia sobre isso, sobre o que de fato aconteceu. Vamos fazer isso durante um mês. E quem sabe subir uma rotina tão prazerosa e a gente entra no prumo de, primeiro de tudo, buscar o Espírito Santo. De buscar o que Deus realmente quer nos dar. Porque dele precisamos. É o Espírito Santo que nos move na direção certa, que nos faz engrandecer o Pai. É o Espírito Santo que nos dá sabedoria para viver aqui e conseguir os nossos objetivos e sonhos. É o Espírito Santo que nos mostra o caminho do mal para nos desviar dele. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que muda a nossa vida. E é dele que mais precisamos. A gente pede, não recebe, busca, não encontra, e bate na porta, não abre, porque estamos olhando para o lado errado. Irmãos, é oração. É claro que temos as demandas, continuamos as demandas. Eu quero só que nós possamos pensar nisso. Nós temos pedido o Espírito Santo, porque eu falei, Senhor, eu tive dificuldade de ver em mim essa constância. A gente clama, exalta o Senhor, que Deus é bom, misericordioso,
coloca diante dele o que a gente precisa, mas não é uma busca afim. Senhor, me dê o dom do Espírito Santo, me encha com o Espírito Santo, habite em mim com o teu Espírito Santo. E às vezes não há isso porque a gente não quer mudar, a gente não quer abandonar certas coisas. Irmãos, a oração é fruto da vontade. E quando a gente não ora porque não quer. E a gente perde muito, porque é justamente na perseverança e na insistência da oração que Deus ele inclina o cetro de sua vontade. Tu acha que é à toa que está escrito aqui? Jesus disse o seguinte: ore a mim, eu te ouço e amanhã eu trago o resultado. Não é o que está escrito aqui. Nesse capítulo, do começo até aqui, falando de oração, ele ensina como orar e disse: você deve perseverar nisso. Você deve orar constantemente na situação, até a situação ali Deus operar. E às vezes Deus operar não é resolver, ou fazer aquilo que os meus olhos ou o meu coração gostaria, mas é Deus entrar. A gente não ora até Deus entrar. Entreguei na mão do Senhor e tchau. Não, irmãos, persevera. A gente passa, por vezes, mais o período da dor do que o período da oração. A gente sente mais do que ora. Nós não estamos ao avesso? Estamos ao avesso. Peraí, não custa nada, não dói. Mas a gente não tem vontade. A nossa natureza, ela vai para outras coisas. E é uma verdade, nós não poderemos depois dizer que nós não tivemos tempo, a vida era muito corrida, irmão. Nós damos tempo para olhar o WhatsApp. Nós damos um jeito para olhar as redes sociais, ver o que está acontecendo no mundo. Nós damos um jeito de sentar no sofá e ver um programa de televisão. A gente faz isso. Aí vai dizer que não teve tempo para orar. A gente não quis. A gente não deu vontade, não fui. E é por isso que a gente está padecendo. Porque o caminho é perseverar na oração, oração correta, e pedir o mais importante, pedir do seu Espírito, Senhor. Porque precisamos dele para viver. Que nós possamos fazer assim. Eu me coloco nessa condição de nesse mês, durante um mês, fazer assim. Eu vou orar por um mês pedindo ao Senhor. Dentro das minhas orações, eu vou tirar um tempo do meu, especificamente vou clamar, para que Deus me dê mais do seu Espírito Santo. Tenho certeza que perder, nós não iremos, mas depois iremos falar do que Deus operou. Porque é isso que Ele quer de nós, perseverar. Um mês perseverando, um mês perseverando. Qual foi a vez que você orou um mês por uma causa na sua vida? Uma situação lá que te incomoda, sei lá, qualquer coisa, mas tu ficou um mês a fio, sem falhar, clamando ao Senhor por causa daquilo. Me diz, qual foi a última vez? Eu tenho vergonha, nem lembro. Nem lembro. E vou dizer aos irmãos, esse tempo é tempo da gente acordar. Louvado seja Deus que sempre nos dá da sua misericórdia para nos alertar. De verdadeiramente insistir. Orar, tem a oração, mas não há insistência. Talvez nós estamos perdendo por falta dela. Mas que nós possamos mudar isso. Um mês. Vou orar um mês para Deus me dar mais do seu Espírito Santo. Um mês sem falhar. Um mês. Senhor, me dê do seu Espírito Santo. E lutar para fazer disso. Tenho certeza que haverá um efeito. E talvez seja isso que rompe a barreira. Que a porta se abre para a gente entender. O caminho é o caminho da oração perseverante. Irmãos, não há nada que o Senhor não possa fazer. Não há nada demasiadamente grande para o Senhor. Agindo Ele, ninguém impedirá. Se a gente sabe que o poder do cristão é a oração, temos usado pouco esse poder.
mas que nós nos acendamos para isso. Vamos fazer o que a palavra diz para fazer. Ele não vai fazer porque você merece. O amigo não merecia. Ele vai fazer pela insistência, pelo incômodo. E é o próprio Deus ensinando assim. Deus ensinando assim. Você quer mesmo? Então persevera. Eu, estudando isso, cheguei a uma conclusão. Gente, é muita fala, né? Muito blá blá blá. Se a gente realmente desejar, não é que tudo que você puder você faz acontecer, não é isso não. Mas o que realmente, se realmente a gente desejar, nós não ficamos sem resposta de Deus. Porque eu quero uma coisa, vou buscar aquilo, talvez a resposta de Deus seja assim: isso não é para você. Mas há uma resposta de Deus. Ou a resposta de Deus é: vou te conceder, porque isso é para você. Resposta de Deus. O que acontece é que a gente não quer nada muito assim, a gente não deseja tanto assim. A gente ora hoje, ora amanhã, que tudo esquece. Ou nem ora, ou nem faz. Um mês. Vamos orar um mês. E vamos ver. Não é nada de pôr em prova, nada não, mas vamos ver na prática como os ensinamentos do Senhor são preciosos. Como são preciosos. Se Ele disse que é. Ele disse: quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate, abre-se-lhe-á. Ele disse. E o Senhor não é mentiroso. E o Senhor não fala isso de forma jogando ao ar. Ele fala com certeza. Imagine nessa hora Jesus falando para você, falando para nós: meu filho, se você pedir, você vai receber. Minha filha, se você buscar, você vai encontrar. Se você bater, abre-se-lhe-á. O problema não está nele fazer. O problema está na nossa parte, que é deficiente. Mas que nós possamos acordar. Oração perseverante. Busca incessante. Para que a resposta de Deus aconteça. Isso vai aumentar a nossa fé. À medida que aumentamos a comunhão, a resposta, não que Deus é obrigado a nada, não é uma questão de obrigação. É uma questão de ser. Ele é assim. Se Ele zela pela palavra dele e eu faço a minha parte, a conclusão acontece, porque isso aqui é uma conclusão. Ele faz isso, isso e isso. Portanto, se assim for, assim acontece. O Evangelho é prático. Deus é fiel para cumprir o que disse. E Ele cumpre. Que nós possamos despertar para essa verdade e avancemos nisso. Irmãos, vai mudar a nossa vida. Deus responderá. E vai trazer sobre nós frutos do seu Espírito Santo. Amém? Vamos agradecer.